Por mais Bahia e Fluminense na Série A, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana, sempre são excelentes jogos como entretenimento. Porque, primeiro, são dois excelentes times que têm dois excelentes elencos. O Bahia tem um bom banco, o Fluminense também tem um bom banco. Longe de ser o melhor time do Brasil, nem o Bahia nem o Fluminense não tem a capacidade de ser campeão de uma Série A, mas tem capacidade de brigar forte ali por uma competição de mata-mata, uma Copa do Brasil, talvez uma Sul-Americana. Libertadores do Sarrafo é mais lá em cima, mas você vê um time do Bahia que joga muito bem na maior parte do tempo e um Fluminense que joga muito bem na maior parte do tempo. E assim, o primeiro gol do Fluminense é uma aula de futebol. São dois times que buscaram o protagonismo do jogo desde o primeiro minuto. O Bahia começou melhor, na marcação pressão bem executada e que surtiu efeito nos primeiros 10 minutos. A partir dos 15, 16, 17 minutos, o Fluminense foi começando a ter o controle da partida, começando a ter o controle do meio-campo e o Bahia começou a ficar mais no seu campo de defesa. E olha essa jogada do Fluminense, construída de pé em pé. Freitas solta para Martinelli, que dá em René. René para, pensa, dá em Martinelli. Ele já dá o passe de primeiro e passa, tabelinha, triangula. John Kennedy toca, passa e finaliza na saída de Ronaldo. Isso é uma pintura de gol, gente. Deu água na boca hoje ver o Fluminense jogar dos 15 até os 45 do primeiro tempo. O Fluminense fez 1-0, passou a ter o controle do meio-campo, o controle da posse, criou várias chances claras para matar o jogo, ou pelo menos fazer um 2-0 e encaminhar os 3 pontos. Mas aí Serna perdeu um gol sem goleiro. Era um gol que mataria o jogo. E mais uma jogada construída de pé em pé desde o campo de defesa que o Fluminense estava colocando o Bahia na roda. E Lúcio Acosta participando muito bem do jogo, finalizando de fora da grande área, achando passes quebrando linhas. E assim, o Fluminense foi empilhando chances claras criadas dos 15 do primeiro tempo até os 45 do primeiro tempo. E olha esse gol perdido. Nonato solta o passe para Kevin Serna, que perdeu o gol do 2-0 com 25 minutos do primeiro tempo. Já poderia estar 2-0 para o Fluminense. E assim, a origem da jogada é belíssima mais uma vez, tá? A construção de jogo do Fluminense consegue ser muito bem executada desde o campo de defesa, partindo para o meio campo, chegando lá no ataque. É um time muito bem treinado, cara. O time comandado por Luiz Rebeldia, se continuar nessa batida, pode sim beliscar uma taça aí, uma Copa do Brasil, sei lá, uma Sul-Americana. Eu sei que o Fluminense vai jogar ali a Libertadores, né? Mas eu tô colocando aqui um cenário caso caia para os playoffs da Sul-Americana. Dá para brigar com essa bola que o Fluminense joga? Dá. Assim como o Bahia, dá para brigar. Tô falando que vai? Não, não tô falando que vai. Mas que dá, dá. Bom, meus amigos, vamos lá. Primeiro trazer aqui em tela para vocês as escalações de Bahia e Fluminense pro jogo de hoje. A gente até fez um mano a mano hoje, né, velho? É de dois times que tem muita qualidade no seu plantel. O Bahia foi com Ronaldo no gol, na lateral direita Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba. A meiuca construída com Nicolas Azevedo, que quase meteu um belíssimo gol. A finalização dele pegou no travessão, e Jean Lucas. É aquele trio meio campo tradicional que todo mundo conhece, né? No ataque, Ademir corre muito, se esforça muito, tem uma capacidade de drible muito boa, mas na hora de tirar o 10 na finalização, ei, Ademir, perdeu um golzinho hoje, hein? Como de costume. William José e Eric Puga. William José é uma participação mais discreta na maior parte do tempo e Eric Puga não fez um bom jogo hoje, não. O Fluminense jogou melhor, tá? No primeiro tempo e poderia até ter encaminhado um 2-3-0 ainda no primeiro tempo, mas perdeu gols e aí paciência. O segundo tempo do Bahia foi melhor. O Fluminense foi com o Fábio no gol, René, que para mim foi um dos melhores em campo, um dos jogadores mais regulares da partida, com folgas inclusive, impressionante, ele parou Ademir na maior parte do tempo e a construção de jogo do Fluminense no campo de defesa se dava muito com a bola no pé de René também, tá? Que eu já falei, é um bom lateral esquerdo, muita gente detona ele, mas ele é um bom lateral esquerdo, velho. Aí você tem Freitas, que é fraco, já falei isso aqui, é um entregador de paçocas. Isso aí tá claro para todo mundo há um bom tempo. James e Samuel Xavier na lateral direita. Aí você tem Martinelli, Nonato, que deu a assistência aí, né, pro belíssimo gol de John Kennedy. Aí você tem no meio-campo Lúcio Acosta, Kevin Serna, Canóbio e John Kennedy. Sabe por que esses três jogadores do Fluminense estão aqui com a nota baixa, bem abaixo de 6,5, 7? Porque eles perderam gols. Perderam chances claras. Eu não acho que o Lúcio Acosta deveria ter uma nota tão baixa assim, não, porque ele chegou a gerar situações também. Mas Canóbio e Kevin Serna perderam gols, chances claras contra Ronaldo. Por isso que eles estão numa avaliação bem abaixo aí no SofaScore, tá, gente? Bom,
Eu vou trazer aqui alguns lances para vocês da partida. O Bahia começou melhor do que o Fluminense. E olha isso aqui, o Fluminense, comandado por Luiz Ubeldia, ele tenta trabalhar a posse de bola desde o campo de defesa. René solta o passe aqui por dentro, e aí o Bahia consegue desarmar. Gilberto desarma, William José recebe o passe, dá em Jean Lucas. Jean Lucas recebe muito bem, ataca o espaço e finaliza no canto. E Fábio faz uma ótima defesa. E essa foi a toada dos primeiros 10 minutos. Teve uma outra esticada de Everton Ribeiro. Ele dá um lançamento para William José. William José escora de peito, dá em Pulga, entra na grande área. Pulga recebe o passe na esquerda e cruza na grande área com muito perigo e veneno. Fábio botou a bola para fora, a bola foi para escanteio. Se Fábio não tivesse muito atento, não tivesse um bom reflexo e fosse um goleiro meia boca, fraco, era gol do Bahia 1-0 com 8 minutos. Poderia pintar o gol aí nesse minuto 9/10 com a finalização de Jean Lucas, na boa marcação pressão feita pelo Bahia, e aos 11 minutos, em mais uma boa marcação pressão do Bahia, teve a finalização de Ademir, que Fábio fez mais uma boa defesa. Então os primeiros 10, 15 minutos foram do Bahia. O Fluminense não estava conseguindo sair do campo de defesa. Até que vem essa pintura de gol de John Kennedy. E mais uma vez, vamos para o segundo gol aqui, que deveria ser, né, de Kevin Serna. Deveria ser, que não acabou não acontecendo. Nonato acha o passe para Kevin Serna. Beleza, a bola veio quicando. Dito isso, ele é um profissional. Ah, mas falar do ar-condicionado é muito fácil. Eu já joguei em campo profissional, tá? Eu sei que não é tão fácil assim e eu entendo por que ele perdeu o gol. De fato, a bola estava quicando. Dito isso, dane-se. Ele é um profissional. Ele ganha mais de 300 mil por mês. Ó, que ele se vire para fazer o gol. Eu posso dar minha desculpa, eu sou amador, eu jogo pelada de society, eu jogo pelada de campo, eu não sou profissional. Então, eu posso dar minha desculpa. E eu entendo por que ele perdeu o gol. Até o próprio Paulo Nunes falou na transmissão, dá para se entender. Dá para se entender. Mas não dá para passar pano e aliviar, não. Não dá para perder esse gol aí não, tá, irmão? Ah, mas jogo difícil na Fonte Nova, tem que ter concentração, tem que só escorar a bola e não imprimir força ou muito pegar muito embaixo da bola, tem que só escorar, irmão. Nela, pum. Só soltar o pé aqui, ó, pum. Só pra bola bater no teu pé e entrar, tu só imprime direção, acabou. Ah, mas não interessa, irmão. Ele ganha muito bem, ele é muito bem pago pra fazer esse tipo de gol. Ninguém tá pedindo pra ele fazer gol de bicicleta, de fora da grande área, driblando 10 não. Tá pedindo pra fazer um gol sem goleiro, pô. É obrigação de jogador de futebol, tá? Não vamos passar pano também, não. E aí o Fluminense foi chegando bem mais do que o Bahia. Poderia ter feito o 2-0 também numa boa jogada de René. Ele acha um passe pra Canóbio e ele meio que cara a cara ali com o Ronaldo finaliza a bola pra fora. E o Fluminense terminou o primeiro tempo bem melhor do que o Bahia. O Bahia ainda teve uma jogada lá no finalzinho de David Duarte. Ele acha um passe quebrando linhas para Ademir correr, carregar, carregar, carregar. Ele correu por volta de 50 metros. E quando ele chega cara a cara com o Fábio, ele finaliza a bola meio tosca para fora. E eu entendo também o porquê ele perdeu esse gol. Porque a perna pesou. Cansou, meus amigos. E eu entendo muito bem porque eu já fiz um lance bem semelhante ao de Ademir. Eu sei que o duelo era eu contra um coroa de 50 anos. Eu ganhei dele na dividida e saí em disparada, do meio campo. Acabou se tornando meio que um contra-ataque. Quando eu cheguei no bico da grande área, ali no bico já da pequena área praticamente, a perna pesou, tu tá morto, meu amigo. Dito isso, ele é um profissional. Eu sou amador, eu não sou um grande jogador de pelada, não sou, pô. Só sou um jogador amador. Ademir deveria ter feito aquele gol. Por quê? Porque ele é um profissional. Ou pelo menos chutar na barra. Por quê? Porque ele é um profissional e recebe muito bem por isso. Aí deixa Fábio se virar para ele fazer uma boa defesa, ou enfim, se a bola pegar na trave, beleza. Tu pode passar o teu pano. Agora, chutar para fora de forma tosca, não dá também para admitir muito, né, meus amigos? Bom, terminou no primeiro tempo 1-0 Fluminense. O Bahia pressionado para o segundo tempo, o Fluminense estava melhor na partida e acho que tá justo 1-0 no agregado. Poderia ser um 2-1 para o Fluminense, seria ainda mais justo, um 3-2. Isso tudo poderia ter acontecido sim, sem dúvidas nenhuma. O SofaScore até contabilizou aqui 2 chances claras para o Fluminense contra nenhuma do Bahia. Eu discordo, colocariam 2-1 aí em chances claras, uma para o Bahia pelo menos. 9 essas finalizações para o Bahia, 2 defesas de Fábio contra nenhuma defesa de Ronaldo, tá? Bom, e aí vem o segundo tempo. E a Montenegro Cargas também. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos.
Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, no segundo tempo eu já tô trazendo aqui o box score dos jogadores que entraram. No Bahia entraram Caio Alexandre, Eric, Cristian Oliveira, que fez o gol do empate, inclusive, Matheus Sanabria e Del. Del foi expulso ali com 5 minutos em campo, ele acabou sendo expulso. Semelhante um pouco à expulsão de Michel Araújo. Quando eu falo um pouco é em relação à minutagem. Michel Araújo entrou na reta final do segundo tempo contra o Corinthians, foi expulso. Poderia até comprometer o resultado do 2-1, mas acabou o Bahia segurando a rapadura e o jogo terminou 2-1 lá na Vila Belmiro. Dessa vez foi Del. Entrou ali aos 35 do segundo tempo, foi expulso com 5, 6 minutos em campo por volta disso. Ou seja, vacilou, né? Foi menino. Como ele é mesmo, mas tem muito potencial, mas hoje ele vacilou. O Fluminense teve as entradas de Facundo Bernal, que normalmente entra mal, Ganso, Santiago Moreno, Guilherme Arana e Lima. Na média, os bancários do Bahia são melhores do que os bancários do Fluminense. Sim, para mim o Bahia tem um elenco melhor do que o Fluminense. E eu vou pegar um gancho aqui, né? Linkar isso tudo. Para mim, o Bahia melhorou no segundo tempo com a entrada desses jogadores. Não é à toa que Kiki fez um gol. O Matheus Sanabria entrou muito bem, rabiscando muito. E acho que Rogério Ceni mexeu bem porque Puga não estava fazendo um grande jogo. Errando drible, errando passe. Juba também na esquerda não estava muito bem, errando passe, errando chute. Os dois não fizeram uma boa partida por ali. Samuel Xavier conseguiu neutralizar muito bem Puga na maior parte do tempo. Assim como o René conseguiu neutralizar muito bem Ademir na maior parte do tempo. Por isso que, se a gente for analisar aqui a avaliação do SofaScore, os dois aqui, ó, os quatro, na verdade, Gilberto, Ademir, Juba e Puga, estão com a avaliação abaixo aqui em comparação a Samuel Xavier e René. Serna e Canobi estão bem abaixo porque perderam gols cara a cara, né? Aí paciência. Bom, no segundo tempo, o Bahia precisando do resultado, automaticamente vai se impor um pouco mais, vai tentar ter mais a posse de bola e vai chegar um pouco mais. E Azevedo mete essa pedrada de longa distância, a bola vai no travessão. Quase empate na partida aos 58 minutos. O Fluminense deu uma resposta, né? Numa boa jogada de John Kennedy em transição. Ele carrega, corta, amigo não consegue desarmar. John Kennedy acha o passe e Canobi finaliza. Ronaldo faz uma boa defesa. No rebote, Ronaldo faz mais uma outra boa defesa. Essa foi a única grande resposta do Fluminense em todo o segundo tempo. Porque na média o Bahia jogou um pouco mais. E olha a jogada de Sanabria. Ele corta na esquerda, cruza na grande área. E aí tem o vacilo de Freitas e Fábio. E Cristian Oliveira só mete o pé. Só o pezinho. Pum. 1-1. O Fluminense toma um empate. De forma justa, inclusive. Acho que o Bahia mereceu pelo menos empatar assim no segundo tempo. E é o que a gente já falou. Sempre que o Fluminense toma o gol, sempre Freitas está na cena do crime falhando. E foi uma falha conjunta ali de Fábio com Freitas. Cristian Oliveira não tem nada a ver com isso. Foi lá e fez o golzinho de empate. Se antecipando, acho que foi a René também que vacilou nessa jogada, tá? O Bahia ainda chegou em outras oportunidades, com jogada de Sanabria, que ele pega uma jogada de transição, corta para dentro e finaliza. Fábio fez uma boa defesa. Enfim, cara, Del ainda chegou a finalizar uma bola ali dentro da grande área para fora. Nesses poucos minutos que ele teve, 7, 8 minutos em campo, ele acabou sendo expulso. Bom, o empate aconteceu na Fonte Nova no ano passado também por 3-3, um jogaço. Hoje foi mais um jogaço também de bola, como normalmente é Fluminense e Bahia. E não dá pra falar que foi injusto pegando o pacote geral do jogo, não. Agora, poderia ser um 2-2, um 3-3 de novo, que traduziria melhor o que foi a partida. No final das contas, os dois têm 4 pontos na tabela de classificação. Começaram muito bem o campeonato, estão jogando muito bem, tem um bom time e deve fazer um campeonato de G10 para cima, mesmo desviando foco ali, jogando outras competições, como Copa do Brasil, Libertadores, na temporada, tá? Bom jogo de dois times que vão brigar, na teoria, pela mesma faixa ali de tabela, G10 para cima, e devem ser concorrentes ali na briga pelo G5, G4 ou G6, se abrir G6 nessa temporada. Aquele abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Daqui a pouco estamos em live pós-jogo, hein?